Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso Adonai RH Podcast e hoje uma presença fantástica, especial aqui nos nossos estúdios. Estamos com o nosso mais novo franqueado agora da região de Osasco e quero que todos vocês recebam ele. Seja muito bem-vindo, Douglas. Obrigado, gente. Me botei aqui com vocês. Douglas, vamos lá. No início de tudo, né? Fala pra gente como que você encontrou a Adonai RH. Alguém falou? Foi pesquisa no Google? Como que você caiu aqui de paraquedas? Minha esposa e eu, na verdade, a gente estava buscando algo para investir, né? Fazendo algumas pesquisas e a gente então tinha algumas premissas, que era basicamente ter uma agenda flexível, né, nesse novo negócio. Temos duas crianças, então é importante que a gente tenha essa questão de agenda de levar o filho na escola, buscar na escola, horário de almoço, enfim. Então a gente tinha essa questão de ter um negócio, investir um negócio com uma agenda que nos permitisse isso. Esse é um fator, né? O outro fator é uma franquia de custo acessível, que a gente pudesse investir dentro do nosso capital, da nossa rede financeira. E algo importante também que pesou para nós é o fato da empresa, da franquia da Adonai ter uma questão de ser uma empresa cristã, nós somos cristãos, então isso também pesou muito na nossa decisão. Interessante. E da onde surgiu a ideia realmente assim, não, agora eu quero abrir uma franquia, agora eu quero ter um negócio próprio? Conta pra gente um pouquinho assim da sua trajetória, né, até chegar ao RH. Do que você já trabalhou, o que você faz atualmente e da onde que surgiu a ideia de, não, quero abrir o meu negócio? Na verdade, assim, eu venho de família muito pobre, né? Então a gente, até os 18 anos, a gente veio muito pobre, a gente vinha em condições precárias, bem difíceis na verdade. Então eu fui trabalhar numa empresa de embalagens como ajudante, aí fui para fazer faculdade, fui ser bolsista na faculdade, e aí eu fiz escola da família, que trabalhava na rede de semana, na escola, né, enfim, para ter a bolsa na faculdade. Então comecei a dar aula, sou professor, e aí a gente começou a então, pensar na possibilidade de ter um negócio próprio, né? Apesar de ser CLT, nós temos uma mentalidade bem empreendedora, né? Na possibilidade de ter o nosso negócio, de vender alguma coisa, enfim, ter algo próprio da gente mesmo, né? E, claro, pensando numa renda maior também. Então a gente pensa em não ter um limite que é o salário, né? O salário ele é aquele valor todo mês fixo, né? Sim. E embora também a questão de empreender tem um desafio, que nem todo mês eu vou ter aquele valor como do salário, mas esse é o desafio de empreender. Então você vai ter o seu negócio, mas quem faz o negócio é você, que é o dono, né? Então ele Exato. vai ter o sucesso a partir do nosso empenho, diariamente. Então, buscando algo, então, para a gente, pensando em investir em alguma coisa, a gente então pensou em encarar esse desafio, porque quem é CLT, eu sempre fui CLT, embora nunca tivesse a mentalidade de CLT ali, preso a isso, mas deixar de ser CLT, ainda que parcialmente, né, que é o meu caso, ainda tenho meu emprego, né, eu trabalho menos dias na semana, mas dá um frio na barriga porque eu agora vou ter o desafio de ir atrás, né, dos meus recursos financeiros através desse empreendimento. Então isso envolve você despender de tempo, engajamento, né, você realmente traçar metas ali para que você consiga então ter de volta recursos que então perdeu-se com o CLT, que eu tinha até então, né? Mas eu acho que assim, a gente também entendeu que nós demos um passo para trás, né, porque nós tínhamos um padrão de vida, né, com nossos empregos, né, então eu abrir mão de um dos meus empregos e a gente deu um passo para trás para que então a gente pudesse investir, dedicar tempo nesse novo investimento. Sim. E a partir da gente construir esse novo negócio que a gente, né, buscou então investir. É a consciência, né? Você falou um passo para trás, sim, mas para dar muitos para frente depois, né? Exato. Mas nesse contexto, como é que tá a sua expectativa agora para dar a cara a tapa nesse empreendimento? Tá nervoso? Tá confiante? O que você tá sentindo nesses dias? Eu estou frio na barriga. Normal, tem que estar. Ele tá tremendo aqui. Eu estou frio na barriga, né? Assim, eu estou contando que assim, a gente tá numa franquia, claro, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Que quem faz o negócio acontecer é o dono do negócio, né? Nada cai do céu, nem dinheiro nasce árvore. Então, assim, eu estou contando com o know-how da franqueadora, né? De ter já vários clientes importantes, né? Que a Adonai tem.
Então levar essa possibilidade lá para Osasco, né, na minha região, que é uma cidade grande, de potencial. Então eu acredito que vai dar certo, né? Vai dar certo, assim, eu pretendo também fazer alguns contatos, né, que eu tenho ali, potenciais ali que podem me ajudar, na menor das hipóteses, pode me recomendar para alguns lugares, para algumas pessoas. E eu acho que com o tempo as coisas vão caminhar bem. E você chegou na franquia de RH por pesquisas? Você estava buscando por outros segmentos também nesse meio tempo, quando você decidiu que iria abrir um negócio? Como você chegou até a Dona RH? Então, sim, nós pesquisamos franquia de energia solar, nós pesquisamos franquia de comida saudável, até mais acessível, inclusive, o investimento do que a própria Donai, né? Sim. Mas, assim, por exemplo, a questão da franquia de comida saudável, isso nos prendia a uma agenda. Porque sim. A gente precisava ficar à disposição, né? Tudo bem que era home office, né? Mas a gente ficaria à disposição para receber os pedidos e fazer entrega. Okay. Né? E mesmo assim, por exemplo, retirar o motoboy iria retirar em casa, né, as encomendas, então isso fazia com que nós tivéssemos que estar em casa certo período, né, para que então a gente pudesse então vender. Né? Que se você não está em casa e estava em casa, os produtos estariam em casa, não daria para vender. Só que nós estivéssemos em casa. Sim. Então, esse é um fator que fez nós não fecharmos com essa franquia de comida saudável, né? E recursos humanos, por quê? Porque é algo que eu trabalhei com isso já em 2011, na verdade, né? Há muitos anos, com uma amiga minha, até hoje eu tenho com ela contato, ela era gestora da agência na ocasião. Eu fazia a parte comercial, mas não de vendas, basicamente a parte de divulgação das vagas, né? Então tinha as vagas, a minha função era levar essas vagas até as pessoas. Então fazia ali um pré-cadastro inicial, né? Uma captação de currículo, era nesse sentido que eu fazia. Então assim, eu sou professor, então eu lido com pessoas já, né? Então o fato de lidar com pessoas e adolescentes, na verdade, né? Então de diversos temperamentos. Praticamente o público principal, né? Sim. Talvez então, nossos serviços, né? Então assim, a gente foi unindo o útil ao agradável, né? O que era mais assim, interessante, acessível, algo que a gente se identificasse em fazer, em trabalhar. Porque assim, o que acontece? Com a Donai a gente tem a questão da função social mesmo, né? Que é você levar uma oportunidade ali, buscar ali uma vaga, captar uma vaga e levar essa oportunidade para quem precisa ali de um emprego, né? Então você vai fazer essa captação da vaga, você oferece o emprego, então você oferece renda para as pessoas, né? Então a pessoa passa a ter renda. Sim, isso, as famílias, né? Exato, então isso incrementa lá a renda familiar, né? Diminui talvez algo muito localizado, mas se a gente pensar na rede inteira, você diminui a questão até mesmo da desigualdade social, da vulnerabilidade social. Então vários fatores foram importantes para a gente decidir por qual caminho que a gente ia seguir. E eu vejo que teve sinergia também pelo pouco que você conta de como que foi a sua entrada no mercado profissional, de como que foi difícil essa trajetória sua vindo de uma família com poucos recursos financeiros. Acredito que fez um elo muito grande, né, para você agora hoje poder contribuir com jovens, com a sociedade, para que eles tenham, né, um caminho mais igual, digamos assim, né? Isso é importante porque eu vou poder colaborar de alguma forma, né, com esses jovens, falando do estágio, por exemplo, com esses jovens que não têm, né, uma perspectiva, de repente, né, profissional, porque normalmente, talvez em muitas vagas exigem experiência de 6 meses ou mais, e com o estágio ele tem a possibilidade de ter uma renda, né, ali para ele fazer um curso, ou fazer uma faculdade, ou compor a renda familiar, né, como for a realidade desse estagiário. Mas isso vai ser acho bem importante para a gente poder, para eles que eles entendam que eles podem ter uma fonte de renda ali formal, né, legalizada, e com a possibilidade de crescer, talvez ser efetivado na vaga, enfim. Interessante é que você então, né, tem um trabalho, você é professor, e aí decidiu investir numa franquia para ter um negócio próprio, né? Quando que aconteceu esse ponto que você falou assim, não, é agora? É o momento de investir. Essa virada de chave. Essa virada de chave, sabe? Assim, não, agora eu senti que chegou o momento de fazer isso. Bom, eu tenho 40 anos e eu tenho 2 filhos, são crianças, um de 4 anos e um de 1 ano de idade.
Então, dar aula, eu gosto de dar aula, mas exige muito tempo, né? Exige muito tempo foco. Um professor, no Brasil, um professor, para ele ganhar bem, para ganhar muito bem, é possível acontecer isso. Mas ele tem que dar muitas aulas e muitas horas do dia. E além do mais, o professor tem dupla jornada, porque ele trabalha em loco, né? Trabalha na escola e ele trabalha em casa também. Então, hoje, aos 40 anos, com 2 filhos, né, eu me sentia muito preso. Meu tempo eu ficava muito tempo preso ao trabalho, seja na escola, passando muitas horas na escola, seja em casa lá, fazendo prova, ou corrigindo prova, ou trabalho, ou preparando aula. Então, eu entendi que eu precisava ter mais tempo com os meus filhos, né, com a minha família, minha esposa, enfim. Então, o fato de ter um negócio próprio, ele possibilita isso. Claro que assim, ter um negócio próprio também envolve muita disciplina, porque apesar de não ser um CLT, na hora de entrar, na hora de sair, mas é que nós já falamos aqui, o negócio só vai crescer se o dono fizer por onde. Se ele não fizer por onde, o negócio não cresce. Mas o fato de eu poder, por exemplo, levar meu filho na escola, buscar ele na escola, gerenciar o tempo, né? Gerenciar o tempo em casa com os meus filhos, hoje para mim é imprescindível. Você falou aí 2 palavras legais. Primeiro, uma que remete ao planejamento, né? E o gerenciamento. Falando um pouquinho de perfil, a gente já te conheceu, acho que você tem um perfil mais analítico. E esse perfil é muito bacana com relação à organização, ao gerenciamento, planejamento. Quando a gente fala do assunto DISC, o teste comportamental que a gente mandou, era um teste que você já conhecia, você passou a conhecer aqui com a gente? Como que foi para você preencher, conhecer um pouquinho mais do seu perfil e assim por diante? Não. Eu fiz um teste há muitos anos atrás, na primeira empresa que eu trabalhei, na empresa de embalagens. Eu não sei, eu acho que não tem a ver com DISC, não era só qualquer teste, era um teste que eu fazia uma espécie de uma redação e a partir da minha caligrafia eles identificavam um perfil. Não sei agora, nem lembro qual, faz muitos anos que fiz esse teste. Então o DISC eu não conhecia, né? Eu não conhecia a forma que ele, como esse teste, eu não conhecia o teste, nem como que ele funciona, né? Enfim, as suas funcionalidades, que eu conheci aqui agora aqui com vocês. E realmente assim, bateu porque eu demoro um pouco para decidir as coisas, né? Até acho que às vezes até falei para vocês, né, nas nossas conversas, antes de fechar o negócio com a Donai, até acho que às vezes isso é chato, porque demora para tomar uma decisão, né? Porque você pergunta aqui, pergunta ali, mas por que isso, por que aquilo, né? E se acontecer isso, enfim. Mas foi importante até para eu entender melhor mesmo o meu perfil, né? Que hoje eu sei que eu já sei que comprovadamente, né, de acordo com o DISC, que eu tenho esse perfil mais analítico ali, mais pé atrás, né, antes de uma decisão, foi importante. Mas é legal, né, porque eu costumo dizer que a pessoa ela demora para tomar uma decisão. Até no comercial a gente fala às vezes, eu particularmente, embora não tenha um perfil tão analítico, eu gosto dos clientes que têm esse perfil porque eles tomam uma decisão um pouquinho mais demorada, mas uma decisão com certeza. Dificilmente eles se arrependem, né? Então aquele cliente no comercial, quando ele gosta de ler contrato, ele gosta de saber detalhes, ele passa um escopo da vaga com bastante detalhe, ele dificilmente dá trabalho, porque ele tomou aquela decisão com consciência, né? Com segurança, né? Mais criterioso, né? Mais analítico, quer ver todos os detalhes, e isso é bom. E o bom do perfil DISC, né? O perfil comportamental, é que você vai lidar com pessoas ali na ponta, com clientes que têm um dos 4 perfis, né? E então você vai lidar com pessoas assim como você, que vão ser mais analíticas, vão te fazer mais perguntas, vão querer entender melhor todos os processos, os valores, assim como vão ter aqueles que vão olhar para sua cara, bate o olho, legal, vou fechar, quanto que é? E vai tocar o barco. Então é legal você ter esse conhecimento, né? E o que você achou de ter aprendido aqui, né? Adquirindo essa franquia, adquirindo esse conhecimento, o que você acha que vai agregar isso, principalmente no crescimento da sua unidade e nas suas vendas? Bom, acredito que para eu lidar, né, com essas pessoas, com esses clientes, né, com esses diversos perfis, então a forma de lidar com eles, então esse é o primeiro ponto, abordagem ali, né, enfim, o relacionamento, e também a questão de poder oferecer também, né, mesmo para o cliente essa possibilidade desse serviço, para que ele entenda qual é o perfil dele, a partir dali ele lida com a equipe dele lá do negócio que ele tem, que ele gerencia, que ele, né, que é o dono, que ele lidera.
E quem sabe também esse cliente não aplicar lá para os funcionários dele, né? Para que ele entenda também a necessidade dos funcionários, saiba como lidar com ele, com os seus funcionários. E você, falando um pouquinho ainda nesse gancho de disque, eu lembro que na etapa que a gente estava de negociação da franquia, em determinado momento você falou assim, a minha esposa falou que a decisão que eu tomar ela deixou nas minhas mãos, por eu ter essa pegada mais investigativa, de detalhes. Você tem uma ideia de qual que é o perfil da sua esposa? Ela fez o teste. E o dela é igual ao meu. Olha. O perfil dela é igual ao meu, idêntico ao meu. Falam às vezes que os opostos se atraem, mas às vezes é muito bom igual, ter perfis iguais, porque se entende, né? Um pensa, o outro vai pensar também. E como que tá a expectativa? Porque em um momento vocês vão trabalhar em conjunto também. Sim. Como é que tá essa expectativa do negócio para ela também? Ela vai começar com o negócio ali mesmo, ali, pão na massa ali mesmo, né? Daqui a um semestre, né? Só. Inclusive assim, o plano é que ela deixe o emprego dela daqui a um semestre. E aí a gente então não quis esperar para que quando ela deixasse o emprego dela, então começássemos um negócio novo, né? A ideia é que tivéssemos um negócio andando, até mesmo pensando na questão de fluxo de caixa, né? Familiar, Sim. mesmo ali. Então a gente já pensou que nesse semestre a franquia começa a caminhar, né? Quando ela deixar o emprego não vai haver tanta diferença no orçamento, né? Porque ela vai deixar de ser CLT e então de fato ela vai empreender, né? E quem vai fazer a gestão basicamente da franquia Osasco, basicamente vai ser ela vai se inverter um pouquinho, né? Aí eu vou ficar mais na retaguarda dela e ela é quem vai tocar a franquia, né? Então, mas precisamos iniciar antes, né? Para poder ter já uma entrada financeira até esse semestre ser concluído, quando ela vai sair do emprego dela. Então nesse semestre eu inicio, né? E aí depois eu continuo junto com ela, né? Não ela que fica comigo, eu fico junto com ela. Ela vai dando andamento na franquia, eu vou estar ali com ela, no momento que ela precisar, o tempo todo, né? Mas ela tá também ali acompanhando por perto ali, né? Enfim, ela vai fazer o treinamento online logo mais. Ela, enfim, tá ficando bem de perto com tudo que está acontecendo. Legal. Até mesmo falando do treinamento, né? O que você achou do treinamento online que você fez, depois do treinamento presencial aqui na nossa matriz? O que mais te chamou a atenção? O que você viu que é mais desafiador para você? Conta um pouquinho. O William, no treinamento, ele é bem duro, né? Ele é bem incisivo no treinamento, sim, né? Assim, ele também é bem objetivo, né? A questão do fechamento da vaga, de ir atrás do cliente ali, buscar o cliente, né, ver o que ele precisa, a sua necessidade, enfim. E assim, eu acho que, né, eu tenho repetido isso algumas vezes, porque eu acho que de fato esse vai ser meu grande desafio, a parte comercial, né? Então assim, chegar até a abordagem mesmo do cliente. Olha, eu sou o Douglas da Dona RH Osasco, enfim, a gente trabalha com vagas de estágio, recrutamento de seleção, enfim, outros serviços. Então, essa abordagem ali, né, inicial para o cliente, né, e a parte do convencimento também. Então, para mim, basicamente, o grande desafio vai ser incorporar esse aspecto comercial. Porque eu posso lidar com as pessoas, falo com as pessoas, mas o comercial é uma técnica. Né? Sim, exatamente. E eu acho que a técnica ela vai vir com o tempo, né? Então talvez eu possa estar errado, como que eu esteja. Talvez até a franquia Osasco, ou seja, que mais feche vagas inicialmente, justamente por eu não ter perfil comercial, né? Mas eu acredito que com o passar dos meses eu vou pegando, né, o time, o jeito mesmo ali, do dia a dia, o feeling. E acho que daqui a uns 3, 4 meses eu já vou estar mais afiado para lidar melhor com os clientes, na abordagem, no convencimento, né? Contornar ali objeções. Então eu acredito que com o tempo eu devo melhorar nesse aspecto. Mas a gente fala assim, o comercial, o vender, é claro que tem pessoas, assim como a comunicação, que naturalmente já falam mais, já se expressam mais, mas é técnica, né? É técnica e estudo. Então, no final das contas, o esforço, ele é necessário, mas não existe aquele rótulo de que a pessoa nasce já sabendo vender. Eu costumo dizer que existe
uma psicologia por trás disso, mas a gente aprimora, a gente aprende, assim como uma oratória, assim como uma comunicação é desenvolvida. Para algumas pessoas com uma facilidade maior, para as outras menos, Sim. né? Mas o comercial, ele é a chave de qualquer negócio. A gente tem a nossa metodologia das prospecções, de como o SDR que presta esse suporte, mas no final das contas, qualquer empresa vai necessitar dessas vendas, né? Sim, sim. Não, sem dúvida. Seja o que for. E é treinável, né? Tudo aquilo que a gente treina, a gente adquire como conhecimento, como técnica, como performance, e isso você vai ser acompanhado também. Né? A gente tem toda uma equipe de suporte também para te dar esse apoio, informações, treinamentos, técnicas, e a gente vai mês a mês acompanhando você no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então, você não vai ficar solto. É isso, com certeza. Verdade. E nesses dias aqui, o que você mais gostou até então? Eu acho que ter tido a experiência de ficar no SDR foi importante, né? Para eu ver como que as meninas lá do SDR, elas fazem a abordagem no telefonema, né? Com o cliente, falando que, enfim, propondo, né, uma visita para o cliente ali, também falando quais são os serviços que a Adonai oferece. Eu acho que foi bem assim, importante. E um outro ponto importante, eu acho que também foi a questão das visitas externas, né? Então a gente poder ir até o cliente, ver ali realmente como que se faz uma visita, a abordagem do cliente, né? E, assim, foi legal ver assim, as formas diferentes que os clientes, né, nos recebem, alguns com mais atenção, outros com menos atenção, alguns mais curiosos, outros menos curiosos, né? Alguns mais objetivos, outros nem tanto. Então, assim, acho que foi bem importante porque basicamente é como vai ser o dia a dia, né, lá da franquia. Então, além do SDR enviar para nós lá os leads, né, para a gente agendar ali a reunião e tudo mais, e poder fechar o negócio, nós também temos a possibilidade de fazer ligações mesmo, né, enfim, e abordar esse cliente ali, falar com ele, propor para ele o nosso serviço, nossas soluções. Então, acho que o dia no SDR e o dia que nós fomos para vistas foi bem importante. Colocar a mão na massa, né? É o principal, né? É o principal da sua unidade, né? E o que você achou, então, desse desafio também de você conseguir uma rede de contatos, né? E isso é muito importante, porque além do que o SDR faz, que é dar a oportunidade de você estar em um local específico, você tem como um compromisso do seu próprio crescimento conseguir novos leads, novos contatos. Como que você vê hoje assim a sua rede de contatos ali em Osasco? Você acha que você já tem nos seus contatos grandes potenciais de clientes que você pode começar e alavancar a sua unidade ali? Eu acho que eu tenho contatos que se esses contatos eles não são ou não forem potenciais clientes, eles podem recomendar a Adonai RH para quem eles têm acesso, né? Você já pega esse podcast aqui, a hora que sair lá, você já manda pra eles e fala assim, amigo, estou me referindo a você, entendeu? Exatamente. E faz isso com 100. É isso mesmo. Então, assim, eu tenho 100 contatos, muitos contatos lá onde eu moro, amigos meus, pessoais, e que eu vou esperar startar na mesma franquia, né? Deixar tudo oficialmente já funcionando, para poder já dar um start com eles, marcar um café, explicar esse novo negócio que estou investindo. Mas eu acho que sim, acho que tem várias possibilidades, né? Legal. Além de alguns encontros também de empresários que já estou verificando na região, de participar ali e tudo mais. Perfeito, perfeito. É isso, tem que se movimentar. Né? Tem que se movimentar, tem que ir atrás, porque o crescimento da sua unidade depende exclusivamente de você. Que você mesmo já falou e já entendeu e assumiu, né? Tá na minha mão, é a autorresponsabilidade. Falando até desses contatos, né? Hoje você tem alguém na sua família, algum conhecido que é uma inspiração para você nesse ramo empresarial? Alguém que você olha assim, poxa, legal, eu acho que é alguém que me inspira, eu quero ser como ele. Família, como é que foi o apoio da família quando vocês decidiram, né, abrir um negócio próprio? Como é que foi tudo isso? Da minha família, não. Minha família, pessoal, eles têm uma visão assim, bem CLT, são bem seletistas, né? Então, assim, eu sou meio que meio fora da curva. Fora da curva. Na verdade. A minha família é uma família pequena, não tem uma família grande. E todos eles têm uma visão assim, bem seletistas ali, de ficar no trabalho, no emprego. Então, a gente mesmo que pensa um pouco mais diferente. Se eu tenho inspirações? Eu tenho inspirações, assim. Eu tenho alguns amigos
que eu conheci eles numa fase da vida deles, né? E eles, com o passar dos anos, eles se desenvolveram, né? Enfim, cresceram. Uma pena que eu não tive essa mesma velocidade de pensamento que eles, de crescimento que eles, né? Mas eu reconheço isso neles. Então tem um amigo meu, até quero mencionar ele aqui, é o Denis Nakamura. O Denis, ele é um dos fundadores do iFood, né? Legal. E aí o Denis, mas assim, o que era o iFood, né? Quando ele começou? Era uma empresa de delivery muito pequena. Hoje o iFood é uma empresa bilionária. Hoje ele não está mais no iFood, né? Ele foi um dos fundadores, mas hoje ele é dono de uma holding, né, de restaurantes, onde ele fomenta restaurantes, né, para crescerem, se desenvolverem, né? E o Denis, para mim, é uma referência, porque ele é uma pessoa que, assim, que apesar de ter crescido exponencialmente, né, pessoalmente, profissionalmente, né, no aspecto empresarial, ele é o Denis. Então, assim, a gente conversa. Claro que hoje é um cara que tem muitos compromissos. Então, eu converso muito menos com ele do que quando eu conheci há muitos anos, né? Mas eu tenho o WhatsApp dele no meu celular, então de tempos em tempos eu mando para ele uma mensagem, o que você acha disso, o que você acha daquilo, eu estou pensando sobre isso, aí ele me responde, enfim. Foi uma referência para você, né? Legal. Ele meio que me dá uma mentoria assim mesmo, à distância, né? Assim, pelo WhatsApp ali, não dá áudio, a gente conversa. Mas assim, ele é um cara que ele viaja muito hoje, então sempre que eu posso eu converso com ele. Não, que legal que você tem aí dentro do seu ciclo de amigos pessoas, né, empresários como ele. Mas você falou um detalhe que me chamou um pouco a atenção. Você falou que a sua família, ela é seletista, ele tem uma visão mais conservadora com relação ao mercado de trabalho. Mas em que momento deu aquela virada de chave para você? Quem realmente te influenciou a virar um empresário? Tem um estudo, eu não vou saber agora falar de onde que é estudo, mas isso é fato, né? Que diz assim, você é a média das 5 pessoas mais próximas a você. E eu acho talvez que isso tenha tudo a ver, né? Porque eu sempre tive a oportunidade, né? Por conta dos lugares que eu convivo, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas melhores que eu. Né? Muito melhores que eu. Então, isso eu acho, esse viver com pessoas melhores que eu, em todos os sentidos, né? Intelectualmente, financeiramente, enfim, me levou a pensar em outras possibilidades. Então, na verdade, eu acho que essa influência foi muito importante para eu pensar em querer crescer, me desenvolver, né? E assim, eu acho também que o desejo de se desenvolver, de querer mais, querer algo a mais, né? Não ficar ali preso, né, a um regime trabalhista, enfim. Mas a oportunidade de poder ganhar mais dinheiro mesmo, fazer o que gosta, né? Então a partir daí a gente entendeu que só seria possível se crescer mais, se desenvolver mais tendo um negócio, né? Porque o salário ele te limita aquilo. E você tem um negócio, né? Aí você tem, né, um oceano azul para você ir adiante, enfim, e buscar crescer, se desenvolver até onde for permitido. E há quanto tempo, desde que você realmente colocou isso na tua cabeça, até o dia de hoje, em estar aqui, adquirir uma franquia, faz quanto tempo que levou esse processo todo? Bom, a gente pensa em investir já há algum tempo, na verdade, já há mais de ano, na verdade. Mas em que a gente pensou, né? A gente precisava investir em alguma coisa que já funciona, né? Como nós não somos empreendedores, né? A gente queria empreender, mas não éramos ainda empreendedores. Então a gente pensou, a gente precisa investir em algo que já funcione, né? Que tenha alguma coisa que já faça acontecer. E isso vem normalmente de franquia mesmo, né? Então você tem ali uma receita, né? Da franqueadora, né? E aí você, claro, seguindo todo ali um método, você, né, pode ter o mesmo sucesso. Então a gente pensou que investir numa franquia talvez fosse o melhor caminho, tendo em vista que tem um know-how, né, tem uma forma ali, um método a ser seguido, tem uma marca ali já por trás, né, enfim, que as pessoas já, de um certo modo, já conhecem, referência. Então você chegar no lugar, né, lá em Osasco, né, chegar no lugar, no Osasco, com a marca que já tem ali por trás ali uma história, acho que é importante. Pegando o gancho do que você passou, Douglas, sobre
não começar do zero, já comprar uma franquia pelo know-how e tudo mais, você se sente seguro nessa etapa com o que você vivenciou até aqui, quanto a suporte, processo, tudo mais? Como é que está a sua expectativa nessa questão? Eu me sinto seguro porque a Donai tem passado para mim a tranquilidade do suporte, né? Assim, eu deixei claro todo o tempo, né, que eu sou área comercial, que eu acho que isso é imprescindível. Mas assim, eu tenho visto o suporte ali de grupo do WhatsApp, né? A gente é acionado para várias coisas. Ter o contato, né, então, das pessoas da franqueadora, isso é importante, né? Tem algumas franquias que, até por serem mais, assim, terem um valor mais acessível, né, a franquia é vendida e para por aí, né? Então falta o suporte. E também eu tive a oportunidade de fazer um outro contato com outra franquia que basicamente eles me vendiam a franquia e não tinham suporte, né? Então eu declinei, inclusive, né? Esse foi um dos motivos que me fez declinar. Mas assim, estar aqui, né, vivenciar um pouquinho do dia a dia também, da franquia, da franqueadora, da matriz, isso é importante para a gente ver, né, o trabalho, como ele é feito, né, enfim, a seriedade que o trabalho é feito, a preocupação com o franqueado, né, de fazer dar certo, né, de querer que dê certo o negócio ali, até porque é uma marca, né, então assim, é importante que a marca dê certo lá em Osasco, né, é importante que isso dê certo, né, aqui em Campinas, onde a Donai está presente, e agora em Osasco, que é uma cidade grande, né, uma cidade de visibilidade, enfim. Então, acho que tudo para dar certo lá. Falando de Osasco, em algum momento, por que Osasco, além de ser a cidade que você mora, em algum momento você pensou em alguma outra região? Você nasceu em Osasco? Com relação a essa questão geográfica, você imaginou outra região para o teu negócio? Eu sou cearense, né? Eu não sou paulista, né? E eu não tenho sotaque porque eu tô aqui desde criança. Certo. Né? Mas eu sou só cearense. Nasceu. Nem pode falar, então. Eu tenho 4 anos de idade de vir pra cá. E eu moro em Osasco só há, 19 a 6 anos. Quase 6 anos. Devo fazer, porque eu falou só, porque eu morei desde que eu... mais de 30 anos em Guarulhos, né? Grande São Paulo. Então, estou em Osasco há quase 6 anos, mas vivi a minha parte da vida em Guarulhos. E por que Osasco, né? Porque Osasco é uma metrópole, né? Osasco tem, assim, muitas empresas, muitos comércios, muitos negócios. Eu pensei em Barueri, né? Porque está ali do lado de Osasco, é perto de casa, Barueri. E eu também pensei na zona oeste de São Paulo, mas depois, pensando melhor, estar ali mais perto de casa também, enfim, né, pudesse ir para casa ali, tudo isso, né, a rotina de poder ir para casa também se pesou bastante. E o fato, bem claro, de Osasco ter uma cidade assim, bem comercial mesmo, perfil comercial, perfil industrial, então assim, tem grandes indústrias, lá tem Mercado Livre, a sede do iFood em Osasco, até perto da minha casa, mas também tem comércios, né? Tem padarias, enfim, tem a área de serviços, né? Enfim. Então Osasco é uma cidade bem assim, próspera nesse sentido, que eu acho que pode dar muitos recursos ali rentáveis para a franquia. Legal. E o que você achou dos serviços, né? Porque a Donai RH hoje a gente tem como um carro-chefe a parte de administração de estagiários, trabalhamos com recrutamento de seleção para CLT, BPO de RH, de tudo que você viu, de todos os serviços, o que você acha que mais vai encaixar ali na região, que você acha que mais vai ter sucesso? Bom, eu acho que a questão do estágio mesmo, né? Essa possibilidade de administrar estágio, levar essa opção para quem tem um pequeno negócio, né? Porque ser CLT no Brasil, empregar um CLT no Brasil, na verdade, é caro, né? É caro. Tudo bem que às vezes tem mão de obra que tem que ser CLT, não tem jeito, né? Mas assim, é possível ter mão de obra sem ser CLT, né? Então, para empreender no Brasil tem uma carga tributária muito alta. Então, se o empreendedor, o pequeno empreendedor, ele pode ter um funcionário legalizado, né? Sendo que ele tem aquela carga tributária que o Brasil, né, despende para que ele tenha,
eu acho que isso torna isso muito bom para ele. Então, um funcionário dele, CLT, de repente, equivale a 2, 3 que são estagiários, por exemplo, né? Então, isso traz um benefício para quem empreende, para quem tem um pequeno negócio mesmo. Então, essa acho que é um serviço que vai ter vai ser bem-vindo na cidade, né? Porque tem muita gente que não sabe dessa opção. E eu acho também que o serviço de recrutamento e seleção, né? Porque tem muitas empresas que porque é um negócio mesmo que eles precisam de um profissional, mas ele não tem a expertise, né, para contratar aquele profissional que ele precisa, com o perfil. Ele tem a vaga, né, mas ele não tem ali clareza ali de fato do que ele precisa para ter alguém para aquela vaga. Então acho que a questão do estágio e do RS vai ser bem importante para a cidade. Existe uma camada, né, do estágio, além dos de ensino superior, que são os estagiários de ensino médio, jovens de 16 a 18 anos. Você comentou anteriormente que já deu aula para ensino médio também, né? Sim. Como que é a sua relação com esses jovens? Você gosta de lidar com o público jovem? Você tem 2 filhos pequenos, né? Ainda não estão adolescentes, mas como é que é essa relação com o público mais jovem? Bom, eu sou professor há quase 20 anos. Então, a minha relação com eles na verdade, foi melhorando ao longo do tempo, né? Eu comecei a dar aula muito jovem, né? Eu tinha 22 anos, comecei a dar aula. Então, eu era um jovem de 22 anos dando aula para quem tinha 17, para alunos não muito mais novos do que eu, né? Então, foi um desafio. Então, a minha relação com eles foi melhorando ao longo do tempo, né? Que eu fui compreendendo melhor a cabeça deles, como é que funciona. Então, passados-se muitos anos, né, não quase esses 20 anos, né, mas passados 5 anos talvez depois que eu comecei a dar aula, 7 anos depois, eu entendi melhor a cabeça deles, então tive uma relação tenho uma relação com os que eu dou aula até hoje, muito tranquila, porque hoje eu consigo lidar com esses diversos comportamentos, diversos perfis, né, de fazer uma leitura da cabeça do adolescente, né? A adolescência é uma fase difícil, né? É uma fase bem assim controversa, né? Uma fase de extremos, e aí assim, mas o tempo, a experiência me trouxe isso, né? Porque quando eu comecei a dar aula muito novinho, tinha 22 anos, então eu dava aula para quem tinha 5 anos de idade, menos que eu. A diferença é pequena, né? Pequena. Então, mas hoje já há alguns anos eu trago uma boa relação com todos eles. Imagino, né, a dificuldade, né, esse desafio de você tentar ensinar alguém que é praticamente na mesma idade. Uma diferença bem pequena, né? A gente vê então uma autoridade, né, no assunto, deve ter sido um desafio forte. E agora esse desafio que você vai começar também vai exigir bastante esforço seu. Né? Sim, um novo desafio. Uma coisa que você falou no começo que eu achei bem interessante, né, um dos motivos de você ter escolhido a Dona RH é por sermos uma empresa cristã. E vocês também são, né? Sua família é uma família cristã. O que você identificou como princípio? Aquilo que você entende assim, poxa, eu tenho esse princípio e eu identifiquei que a Dona RH também tem. O que você mais valorizou? Bom, então assim, quando eu fui falar com a pessoa, né, sobre a franquia, com a Natália sobre a franquia, ela até explicou na hora que ela foi apresentar que a Donai era uma empresa cristã, né? Mas assim, eu identifiquei pelo nome, né? A Donai, né? A gente é cristão, a gente conhece alguns termos, mais né? fácil, né? A gente conhece alguns termos relacionados, né, a Deus, né? Ou que fazem referência a alguma qualidade, algum aspecto sobre Deus. Então, o fato de ter a Donai, a gente já entendeu que podia ser uma empresa cristã, né? Ou se não era uma empresa cristã, pelo menos os mantenedores têm um viés, né, cristão. Por que isso é importante, né? Porque nós somos cristãos, tem valores que para nós não são caros, né? Que a gente dá mão. Então a ética, né, a moral, a questão de você ser como eu posso dizer, você ser mais ali, ter um olhar atento ali no trato com as pessoas, né? A idoneidade do fato de uma empresa se identificar publicamente, né? Porque quem é cristão entende que ali, pelo Adonai, a empresa publicamente, de alguma forma, tem um viés cristão. Então, assim, a idoneidade da empresa se manifestar publicamente, né? Com o nome de viés cristão. Então, tudo isso para nós
pesou no fato de ser uma empresa que tem princípios nos quais nós acreditamos. Legal. E agora, dando esse passo então de empreender, qual que é o seu próximo objetivo, o seu próximo sonho? O que você espera de obter da Dona RH? Quais serão os próximos passos? Suas metas? Meus próximos passos é fazer a empresa, a franquia crescer, né, se desenvolver, e através disso, né, consequentemente, trazer para minha família um conforto, né, um conforto físico, um conforto ali que a gente possa, de alguma forma, ter uma tranquilidade financeira, né, enfim, poder viajar mais, né, dar para os meus filhos ali tudo que eu puder dar para eles, né, o que eu não tive na minha infância, eu quero poder, não que eu não dei, eu já dou para eles muito que eu não tive na infância. Mas eu acho que eu posso, que sou capaz até de dar mais para eles, né? Sempre assim, com cuidado de que aquilo que será dado para eles será dado com muito sacrifício, muito esforço, e que eles têm que valorizar isso. Sim. Nada será de mão beijada, né? Então, eles têm que, então assim, minha meta é fazer a franquia crescer e com isso que eu trago para minha família uma boa qualidade de vida, não boa porque o boa eu tenho hoje, mas melhorar a qualidade de vida que a gente tem hoje. E você, olhando agora com um olhar mais de empreendedor, você incentivaria os seus filhos a caminhar pelo mesmo processo que você? Com certeza. Por mim, eles não serão CLT. Já terá uma visão diferente, né? Quantos anos eles estão, Douglas? O Joaquim tem 4 anos e o Jordan tem 1 ano. Eles são pequenininhos, São né? pequenos. Já vão, os primeiros parâmetros com relação ao mercado de trabalho já vão ser dos pais, né? Isso Nessa mesmo. A jornada. gente vai ensinar para eles como tem que ser as coisas, que não pode desperdiçar nada, né? Por exemplo. Então, a gente ensina o que a gente pode ensinar. Agora não é hora de comprar isso, agora não dá, agora não pode, você já comprou, hoje não. Então, coisas a gente vai ensinar. É legal essa visão assim também para criança, porque com você as coisas não foram de mão beijadas, né? Você contou como foi difícil na época de faculdade e tudo mais. E os pais normalmente têm 2 caminhos. Ou viver uma situação mais difícil e na hora que podem proporcionar o melhor para os filhos, acabou errando a mão e chegou a estragar. Ou tem essa consciência de mesmo que tenham a condição ainda podar um pouquinho na entrega para que eles não cresçam achando que as coisas são a Deus dará de mão beijada, né? Que é tão fácil, legal, assim, que é só pedir e ter, né, ter a noção essa consciência de educação, esforço, né? Eles têm que ter, eles precisam crescer, né? Claro que os pais têm que ensinar isso para os filhos, né? Não vem naturalmente, assim. Mas eles têm que crescer entendendo que tudo que é conquistado através de esforço, né? Então eles têm que entender isso, né? Porque eles têm uma família que isso veio de mão beijada, né? Então eles têm que entender o que aquilo custou, que tem um valor, né? Que é importante que eles cuidem, que eles preservem, enfim, isso é importante pra gente. Legal. Bom, Douglas, foi muito gratificante esses dias, né? Aqui com você, a gente teve uma proximidade maior no processo de negociação, você teve a etapa de vir aqui, conhecer a nossa sede antes de bater o martelo, né? E o que você sentiu quando você conheceu o escritório pela primeira vez? Antes de... Foi uma visita sem o compromisso oficial ainda, né? O que você sentiu quando você esteve aqui a primeira vez? Bom, foi importante vir aqui para eu conhecer mesmo, né? Como é que o funcionamento da franqueadora, né? Enfim, entender a rotina de vocês aqui, como é que tudo acontece no dia a dia, né? Não é assim, a gente não teve nenhum convite nesse sentido, né? A gente fez várias pesquisas sobre franquia e nenhum convite surgiu, pode vem aqui nos conhecer para você como é que funciona, ver como é que é o negócio, como que acontece. Então vir aqui foi importante para a gente, embora a gente acompanhasse já, né, há um tempo já ali, né, pela internet, Instagram, enfim. Mas foi importante para mim, foi bem importante porque a gente então pôde ver mesmo, né, assim, o lugar, né, onde funciona tudo, onde saem as diretrizes para as franquias. Então, assim, conhecer as pessoas, né, que aqui, né, atuam, né, então conheci na ocasião também o William, né,
E aí, enfim, foi bem bacana, foi importante vir aqui para conhecer vocês. Você acha que te trouxe mais segurança para poder fechar o negócio? Então, sim, acho que isso foi bem bacana, ver que assim, as pessoas, os donos do negócio, né, enfim, estarem aqui presencialmente, enfim, isso foi bem pertinente. Legal, legal. Bom, Douglas. Bom, acho que é isso, Douglas. A gente agradece muito a sua presença aqui, obrigado por todo esse bate-papo que a gente teve. E o que nós temos que te desejar agora é sucesso, e com certeza o seu sucesso é o nosso sucesso, e a gente vai estar junto, te acompanhando e comemorando todas as suas conquistas. Muito bem. Seja mais uma vez, que a gente já deu inúmeras vezes, mas seja bem-vindo oficialmente, né? E que Osasco seja uma região potência aí. Daqui a pouco o Douglas vai falar assim, olha, eu falei em um determinado momento que eu não me identificava com esse perfil comercial, mas agora eu tô me encontrando, né? Isso aí. E o que depender da gente, né, do nosso suporte, Com certeza. nós estamos aqui para te apoiar. E seja bem-vindo, dona RH, Douglas. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Para a gente só poder então finalizar, qual que é o recado que você deixaria para quem está assistindo você agora, que está nessa dúvida, não sei se eu empreendo, se eu não empreendo, o que eu faço, o que você quer deixar aí como recado para o pessoal? Seguinte, tudo começa pela nossa mente, né? Nossa mentalidade. Então, assim, isso eu acho que aprisiona as pessoas. A mentalidade aprisiona as pessoas. Então, se você quer empreender, se você quer crescer, quer se desenvolver, você precisa começar a mudança pela mentalidade, né? Porque você muda a mentalidade, aí você entende muitas coisas. Então, você entende que às vezes você perde para ganhar, às vezes você vai entender que você tem que dar um passo para trás, para depois dar para frente. Você entende que você vai abrir mão de algumas coisas hoje para ter outras maiores e melhores no futuro. Mas assim, tudo isso antes passa pela mentalidade. Se você não mudar a mentalidade, você vai ficar preso a um ciclo vicioso, né? E é um desafio, porque você sair do ciclo vicioso, você sair do seu lugar de comodidade é difícil, porque é um lugar que é bom, um lugar que está tranquilo, é um lugar que traz ali, né, de algum modo, né, ainda seja algo limitante, traz ali um conforto limitante, né, uma ideia de que eu tenho meu salário, estou assim, eu estou bem, não quero desconforto, não quero ter que não quero ter que me desgastar, em pensar em se amanhã eu vou fechar a vaga ou não, se amanhã eu vou produzir, ou se eu vou vender ou não. Então, empreender requer esforço, né, pessoal. Mas antes do esforço pessoal, vem a questão da mentalidade. Tudo passa pela mentalidade. Se a pessoa quer empreender, e que ela não quer nem empreender, tá? Mas assim, que ela queira mudar de vida, se ela não tiver uma clareza de que tudo isso, a mudança, ela passa primeiro na mente dela, ela não vai conseguir se desenvolver sem antes mudar a sua mentalidade. Perfeito. Bom, parabéns. Perfeito, muito bom. Obrigada, Douglas. Isso aí. Gente, então fica a dica, a chave do sucesso é a mudança da sua mentalidade. Então, para você que ficou aqui com a gente, muito obrigado e fica ligadinho aí que a Dona RH tá chegando em Osasco, hein? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.